Fala time, para quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada do Domingão, dia 19 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos da rodada. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão, é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Time, domingão, grade recheada de bons jogos. E claro, temos a Bundesliga, que é o campeonato alemão. E teremos Bayer Leverkusen versus Bayern de Munique às 13h30, horário de almoço. Quer assistir essa partida ao vivo? Em alta definição, 4K, baita imagem, na palma da sua mão através do seu celular. E o melhor, de graça. É só baixar o aplicativo do OneFootball. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição e comentário fixado. Também vou deixar um QR Code na tela. Aponta a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que temos no momento. Time, domingão, como vocês já sabem, aquela grade gigantesca. Vou acelerar, vou ser objetivo para trazer o maior número de análises para vocês, tá legal? Vamos lá? 9 da matina, França Ligue 1. Mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete único, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido pra vocês, estamos juntos sempre. Ajaccio versus Mônaco. Tem o Mônaco na quarta posição, pego o Ajaccio dentro de zona de rebaixamento. Hora que eu pego aqui a Race, que é o retrospecto, o time da casa perde pra caramba. 5 jogos, 4 derrotas, apenas uma vitória. E o Mônaco jogando fora com muita consistência. 5 jogos, 2 empates, 3 vitórias. Jogo aqui para odd de 1,75 pré-live, Mônaco empate anula, encaixa na dupla. Encaixar na dupla é montar um bilhete duplo, tá legal? No ao vivo, se o Mônaco estiver amassando o Ajaccio, dá para pensar na vitória seca. Fechou? 10 da matina, Espanha na Liga, tem aqui Real Betis versus Mallorca. Real Betis quinto colocado, pega o Mallorca meio de tabela, 10ª colocação. Puxando a Race, Real Betis em casa, 5 jogos, 3 derrotas, uma vitória, um empate, vem perdendo bastante. O Mallorca jogando fora é um desastre. 5 jogos, 5 derrotas, tá legal? Time, vou falar pra vocês, a Race do Real Betis não é das mais bonitas, mas pega um visitante que tem uma tendência de derrotas gigantesca. Real Betis joga em casa e na tabela de classificação vem melhor. Temos uma odd em pré-live de 1,90 a 1,87. Eu vou aqui de Real Betis, empate anula, combinado? 10h30 da manhã na Holanda, um jogaço. Ajax versus Feyenoord. Jogo de primeiro contra segundo colocado, tá legal? Hora que eu puxo aqui a Race, o Ajax em casa, um belo retrospecto e mercado de gols sempre muito interessante, tá legal? Mais de 1,5 gol, 3 de 5. O Feyenoord jogando fora, baita consistência, também não é à toa que vem na primeira colocação. E olhando aqui mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Alta probabilidade para gols. No histórico, 5 confrontos, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Eu vejo sim grandes chances da gente ver pelo menos 2 gols nesse confronto. Mais de 1,5 gol, odd de 1,18. Pega essa odd para fazer um bilhetinho, uma dupla, por exemplo, é um caminho. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,57. Combinado? Com relação a buscar aqui vitória para qualquer um dos lados, eu acho um confronto extremamente equilibrado. Talvez no ao vivo, se algum time estiver melhor, a gente tenta executar por ali, tá legal? 11 horas, Itália, mamma mia! Tenho aqui Fiorentina versus Lecce. Time, vou buscar aqui mercado de gols, vou mostrar rapidamente por quê. Fiorentina em casa, dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gol, 4 de 5, ambas marcam 4 de 5. Lecce jogando como visitante, mais de 1,5 gol, 4 de 5. É o que eu quero pegar aqui com vocês, tá? Mais de 1,5 gol, uma boa odd de 1,38, de repente para montar num bilhete duplo, ou mesmo se você tiver aí a disponibilidade de parar na frente da televisão, parar na frente da tela do computador ou mesmo do celular, deixa esse jogo começar. 10, 15 minutos. Se o gol não sair, essa odd que é de 1,38, ela vai para 1,50, 1,60. Você faz uma leitura inicial do começo da partida. Se estiver em alta intensidade, agressividade, chute a gol, escanteio, você pega o mais de 1,5 gol com essa odd mais alta e já sabendo que o jogo está interessante, tá legal?
Ainda na Itália, também 11 da manhã, Torino versus Napoli. O Napoli que vem na primeira colocação com 18 pontos de vantagem para o segundo colocado. A temporada do Napoli é algo assim espetacular, tá legal? Só que, por que eu falei que são 18 pontos? Vou aqui contra o Napoli? Não, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esses 18 pontos pode ter sim um relaxamento no time do Napoli, tá legal? Obviamente que pela temporada que vem fazendo, eu não sou nem louco de ir contra o Napoli, mas a gente tem que estar muito esperto nisso, tá legal? Pega o Torino meio de tabela, oitava colocação, rapidamente puxando a race. Torino jogando em casa, 5 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 2 de 5, não vem tão forte. Napoli jogando como visitante, só que é uma race de visitante, time. 5 jogos, 5 vitórias. Temporada do Napoli, mais uma vez, sendo redundante e repetitivo, é espetacular. Mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, dá para inventar alguma coisa aqui? Sem dúvida alguma, não. Eu vou de Napoli, empate anula em pré-live, até porque a odd é de 1,78, 1,75. No ao vivo, se o Napoli estiver amassando, vitória seca do Napoli. Só tomar um pouquinho de cuidado que a distância do Napoli é gigantesca para o segundo colocado, tá legal? 11 da manhã, Inglaterra, Premier League, tem aqui Arsenal versus Crystal Palace. Arsenal primeiro colocado, pega o Crystal Palace, 12ª colocação. Rapidamente puxando a race, o Arsenal em casa, 5 jogos, 2 derrotas. Uma derrota foi na Liga Europa, né? Às vezes o time não dá aquela importância para esse tipo de evento. A outra derrota para o Manchester City, uma derrota normal. Aí são 2 vitórias e 1 empate. Pega aqui um Crystal Palace que jogando como visitante tem uma tendência de derrotas muito forte. 5 jogos, 4 derrotas. Aqui, sinceramente, não tem muito o que inventar. O Arsenal vem muito bem na temporada, lidera a competição, joga em casa. A odd não é tão alta, uma odd de 1,27. Talvez para montar uma dupla pode ser interessante. Quer tentar aumentar um pouquinho essa odd? Está assistindo o jogo no primeiro tempo e o Arsenal amassando o Crystal Palace? Vitória do Arsenal no primeiro tempo, ou seja, uma vitória HT. Para subir um pouquinho essa odd também, dá para pensar num handicap asiático -1 para o lado do Arsenal. Se o Arsenal vencer por 1 gol de diferença, você já tem um reembolso. O Arsenal vencendo por 2 ou mais gols é green. Se der empate ou Crystal Palace vencer, deu red, perdeu. Alemanha, Bundesliga, 11h30, União Berlim versus Frankfurt. Aqui eu quero operar em mercado de gols. União Berlim em casa, dos últimos 5 jogos, em 3 bateu mais de 1,5 gol e também em 3 ambas marcam. O Frankfurt jogando fora, 5 jogos, todos eles mais de 1,5 gol e quando eu puxo o histórico do confronto, mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas. Vamos dar uma olhadinha nessa odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,44, é uma belíssima odd, tá? Time, 5, 10 minutos, jogo 0 a 0, essa odd já vai de 1,50 para cima. E você já faz uma análise inicial que pode ser bem interessante. Mais de 1,5 gol, odd acima de 1,50, 1,60, acho sim uma boa entrada. Obviamente que isso aqui é futebol, pode rolar um 0 a 0? Claro que pode. Mantenham sempre gestão de banca. Meio de 15, voltando para a Espanha, La Liga, Real Sociedad versus Elche. Real Sociedad, 4ª colocação, pega o Elche, lanterninha da competição, último colocado. Rapidamente puxando a race, Real Sociedad em casa, 3 empates, 1 derrota, 1 vitória dos 5 últimos jogos, empata bastante. O Elche jogando fora é um time que perde bastante. 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. No histórico, 5 jogos, o Real Sociedad venceu 1, 2, 3, 4, apenas 1 vitória do Elche em 2010. Faz tempo pra caramba. Aqui não tem muito o que inventar, né? Real Sociedad joga em casa, tem mais consistência, acho sim que deve vencer. Odd de 1,38, 1,40. Para montar numa duplinha pode ser um caminho, ou mesmo utilizar aqui um handicap asiático -1 para dar uma melhorada nessa odd, tá legal? Meio de 30, Suíça, Young Boys versus Basel. Young Boys primeiro colocado, pega o Basel, 6ª colocação. Puxando aqui a race, o Young Boys em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gol, muito forte, 5 de 5. Basel jogando fora, 5 jogos, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, também tem um bom retrospecto. Olhando o mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 jogos e o Young Boys leva aí a melhor. Venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol, 2 gols por jogo, né?
Time, o que eu vou buscar aqui com vocês? Young Boys joga em casa, primeira colocação, tem vantagem no histórico, odd de 1,76, 1,70. Young Boys, empate anula. Quem quiser operar aqui em mercado de gols, esse mais de 1,5 gol vem pegando fogo muito forte, alta probabilidade, odd de 1,18, também podendo ser utilizado aí numa dupla. E dá para fazer um bilhetinho, né? Acabei de pensar aqui num bilhete para esse jogo. Talvez uma dupla hipótese para o Young Boys e o jogo com mais de 1,5 gol, tá legal? 13 horas, Turquia, Alanyaspor versus Fenerbahçe. Fenerbahçe, segundo colocado, 51 pontos, 2 jogos a menos que o Galatasaray. Galatasaray perdeu na sexta-feira, é um excelente momento para o Fenerbahçe aproximar aqui na primeira colocação. Vai pegar um time que está no meio de tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race, que é o retrospecto. O Alanyaspor em casa, 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Boa probabilidade para gols e é um time que perde mais, mesmo jogando em casa. Fenerbahçe jogando fora, 5 jogos, apenas 1 derrota, e foi aqui na Liga Europa, 3 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, aqui eu vejo 2 alternativas. Como eu falei, o Fenerbahçe precisa de pontos para aproximar do Galatasaray, tá legal? Eu tenho uma odd de 1,70, 1,65. Pré-live, Fenerbahçe, empate anula, pega essa odd, monta numa dupla. E quem quiser operar em mercado de gols, o mais de 1,5 gol também vem muito forte, odd de 1,18. Dá para pensar aqui num bilhetinho igual fiz do Young Boys, né? Fiz não, né? Pensei, sugeri para vocês. Talvez aqui, dupla hipótese Fenerbahçe, o jogo com mais de 1,5 gol e mais do que 1 ou 2 escanteios para o Fenerbahçe também pode ser uma boa entrada. 1 da tarde, 13 horas, na Sérvia, na Predac versus Crvena Zvezda. Grande Crvena Zvezda, o monstrinho da Sérvia. Primeiro colocado, 72 pontos. Pega aqui o na Predac, meio de tabela, 10ª colocação. Puxando a Race, time da casa oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate dos 5 últimos jogos. O Crvena, aquela consistência monstra, principalmente quando joga na Sérvia. 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota, e foi aqui uma derrota em amistoso para o Ludogorets, que é um time da Bulgária, tá legal? Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico, Crvena tem ampla vantagem, 5 jogos, 5 vitórias para o Crvena Zvezda. Time aqui não tem muito o que inventar, né? Crvena, mesmo fora de casa, é favorito, é mais time, odd de 1,36, 1,30, pega essa odd e monta numa dupla. 13,5, França Ligue 1, Paris Saint-Germain versus Rennes. Paris Saint-Germain, primeira colocação, Rennes, 5ª posição. Aqui não tem muito o que inventar, o Paris joga em casa, é mais time, é favorito. Odd de 1,50, dá para pensar em Paris Saint-Germain, empate anula, é uma entrada mais conservadora. Pega essa odd, monta aí no bilhetinho, pode ser um caminho. Tá monitorando ao vivo, Paris Saint-Germain amassando o visitante? Dá para pensar na vitória seca. Já que eu falei de monitorar ao vivo, fica muito esperto no primeiro tempo. O Paris Saint-Germain geralmente já faz gol no primeiro tempo. Over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, com odd acima de 1,50. Se o jogo estiver com agressividade, chute a gol, escanteio, pode ser uma boa pedida. E já que eu falei de gols, o mais de 1,5 gol também vem muito quente, odd de 1,19. Será que o Tartaruga Ninja Mbappé marca? Grande jogador para colocar aqui como finalização, chute a gol ou mesmo gol nessa partida, tá legal? 13h30 Alemanha, Bundesliga, tem aqui Bayer Leverkusen versus Bayern de Munique, um jogaço. Como eu falei no começo do vídeo, se quiser assistir ao vivo, em alta definição, baixa o aplicativo do OneFootball, é de graça, aproveita, tá galera? Vamos lá para análise? O Bayern vem aqui na primeira colocação e precisa somar pontos, até porque o Dortmund, segundo colocado, tem 50 pontos. Não jogou ainda no momento que eu gravo essa análise, tá galera? O Dortmund joga no sábado e o jogo do Bayern é no domingo. Talvez, se o Dortmund vencer o confronto do sábado, o Dortmund vai passar o Bayern. Pode ficar ainda melhor para essa partida. Pega o Leverkusen na 9ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Leverkusen em casa, 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas. É um time que oscila. Mercado de gols sempre muito forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 3 de 5. O Bayern jogando fora, 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos, o Bayern venceu 1, 2, 3, 4, apenas 1 vitória do Leverkusen em 2019.
Todas as partidas com muitos gols, né? O mais de 1,5 gol bate fácil aqui e o ambas marcam também batendo em 5 de 5 dos jogos do histórico. Time, vamos lá, como eu falei, né? O Bayern tem o Dortmund chegando junto, precisa somar pontos. Odd de 1,57, Bayern empate anula para quem quiser operar em mercado de resultado. No ao vivo, se o Bayern estiver melhor, dá para pensar numa vitória seca. Mercado de gols, sem dúvida alguma, vem muito forte. Não temos uma odd tão alta, né? Odd apenas de 1,13. Talvez aqui, se a gente puxar o mais de 1,75 ou mesmo 2 gols asiáticos, pode dar uma melhorada, subir um pouquinho essa odd, tá legal? E também não descarto para ambas equipes marcarem, correndo um pouquinho mais de risco, odd de 1,50. 13h30 eu tenho aqui um jogo de Copa da Inglaterra, quartas de final. Sempre que é jogo de Copa, Taça, Liga, verifiquem a escalação oficial 1 hora antes da partida. Isso é muito importante, tá legal? Manchester United versus Fulham. Time, que eu não vou enrolar. Se o United vier com o time completo, jogar com o melhor que tem, jogando em casa, sem dúvida alguma é favorito. Eu tenho uma odd de 1,50, uma entrada mais conservadora. United, empate anula, pega essa odd, monta num bilhetinho, é um caminho. Tá assistindo ao vivo, o United amassando o Fulham, dá para pensar numa vitória seca. E também, pela característica das duas equipes, eu vejo aqui uma possibilidade para mais de 1,5 gols, tá legal? 14 horas, Itália, baita clássico. Lazio versus Roma. O bicho vai pegar. Já adianto, mercado de cartões aqui pode sim ser uma boa pedida. Mercado de gols, quem quiser operar aqui em gols, eu vou de menos de 3,5 gols, under 3,5. E vou mostrar por quê. A Lazio em casa, dos 5 últimos jogos, todos eles, menos de 3,5 gols. A Roma jogando fora, dos 5 últimos jogos, todos eles, menos de 3,5 gols. Puxando o histórico dos 5 últimos jogos, apenas uma partida explodiu, estourou a tendência menos de 3,5 gols, que foi um 3-2. Sendo assim, eu busco aqui com vocês menos de 3,5 gols, under 3,5, odd de 1,19. Pega essa odd, dá para montar numa duplinha, tá legal? Quando eu falo aqui menos de 3,5 gols, se saírem até 3 gols, você ainda tem o green, tá legal? Agora, se sair 4, 5, 6 gols, deu red, perdeu, tá legal? 15 horas, Portugal, tem aqui Braga versus Porto. Jogo de segundo contra terceiro. O bicho vai pegar. Até porque, se o Braga vencer, ele ultrapassa o Porto, tá, galera? Braga que vai jogar em casa. Vamos dar uma olhadinha na race. O Braga em casa, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. Uma tendência aqui mais forte de vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O Porto jogando fora, também uma bela consistência. 5 jogos, 4 vitórias, somente uma derrota, foi para Inter de Milão na Champions League. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, eu tenho algo aqui que me chama a atenção, tá legal? 5 jogos e o Braga venceu 1, 2, 3. Tivemos 2 empates. Dos 5 últimos jogos com o mando do Braga, o Porto não venceu nenhuma. Legal? Isso é importante. Olhando o mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, eu vejo aqui 2 alternativas, tá? Gosto desse mais de 1,5 gol, principalmente o Braga jogando em casa, é um time que geralmente faz jogos movimentados, 1,30, pega essa odd e monta aí numa dupla, tá legal? E o mercado, ele está dando aí um favoritismo para o Porto. Sim, o time do Porto é bom pra caramba. Só que a gente tem uma freguesia aqui quando os jogos são na casa do Braga. E o Braga tem uma odd de 3,35. Por que eu estou falando isso? Porque essa odd nos permite trabalhar com handicap asiático mais 1 para o lado do Braga. E mesmo que o Braga perca por 1 gol de diferença, você ainda tem o reembolso. Se der empate ou o Braga vencer, dá green. Se o Porto vencer por 2 ou mais gols de diferença, dá red, tá? Então, assim, pelo histórico, pelo momento atual, pela race de muita consistência do Braga, eu acho que esse handicap asiático mais 1 para o Braga também pode ser interessante. 16 horas, Campeonato Gaúcho, Ipiranga versus Grêmio. O Grêmio, pela temporada que faz, não tem como ir contra. Odd de 1,57, uma entrada mais conservadora é Grêmio, empate anula, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Ao vivo, o Grêmio melhor na partida,
dá sim para pensar numa vitória seca, odd de 1,57, tá legal? 16 horas, Holanda, Twente versus Alkmaar. Aqui é jogo para gols, tá, time? Twente em casa, olha isso. Mais de 1,5 gol, 4 de 5. Alkmaar jogando fora, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Ambas marcam também, chama atenção. No histórico, 5 jogos, todas as partidas, mais de 1,5 gol e ambas marcam 3 de 5. Ou seja, uma entrada mais conservadora aqui em mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,29. Uma boa odd aí para montar uma dupla, tá legal? E correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,72, tá legal? 16 horas, Campeonato Paulista, Palmeiras versus Ituano, jogo no Allianz. Palmeiras muito, mas muito favorito, deve vencer, tá legal? Odd de 1,18, a odd não é tão alta, mas para montar numa dupla pode ser um caminho. Tá assistindo ao vivo, o Palmeiras começar muito forte, e eu acho que vai começar forte, dá para pensar numa vitória do Palmeiras já no primeiro tempo. Vitória extra HT ou mesmo o over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Time, um outro mercado que é muito interessante para os jogos do Palmeiras, quando ele joga em casa, é mercado de cantos, tá? Geralmente começa muito forte, num baita bafa e os cantos acontecem. Então assim, para quem quer trabalhar um canto minuto, 0,10, 10,20, pode ser uma alternativa. E se o gol do Palmeiras não sair rapidamente no primeiro tempo, a hora que tiver ali 34, 35 do primeiro tempo, o jogo ainda estiver 0 a 0 e o Palmeiras em cima, canto asiático e canto limite também pode ser uma boa pedida, tá legal? E claro, mercado de gols, mais de 1,5 gol, também vem quente. Itália, 16h45, jogão aqui na área, hein? Inter de Milão versus Juventus. Time, vou mostrar rapidamente para vocês o histórico desse confronto, tá legal? 2 a 1, 1 a 1, 2 a 1, 2 a 0, 2 a 1. É um confronto repleto de gols. Ambas marcam 4 de 5 e mais de 1,5 gol, 5 de 5. É o que eu quero buscar nessa partida, tá legal? Eu vou operar em mercado de gols, até porque em pré-live eu acho um confronto extremamente equilibrado. Mais de 1,5 gol, pré-live 1,39. Pega essa odd e monta numa dupla. Quem puder acompanhar ao vivo, rapidamente, questão de 10 minutos, essa odd já deve estar aí em 1,50, 1,60. Faz a análise inicial. Se o jogo estiver interessante, você já pega essa odd maior, já sabendo do começo da partida, o que pode ser muito bom. Mais de 1,5 gol. 17 horas, Espanha, La Liga. Baita clássico. Barcelona versus Real Madrid. O Barça, que vem na primeira colocação, 65 pontos, pega o Real Madrid na segunda colocação com 56. Ou seja, se o Real Madrid fizer alguma coisa dentro da La Liga, ele precisa, no mínimo, empatar o jogo, tá? Não pode perder. Se perder, a distância que já é grande fica ainda maior e aí praticamente, né, o Real Madrid começa a dar adeus da taça aqui em La Liga, tá legal? Um jogo muito importante para a equipe madrilenha. Rapidamente olhando a race das equipes, o Barcelona jogando em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Real Madrid jogando fora, baita consistência. 5 jogos, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, jogos na casa do Barcelona, eu tenho aqui um empate que depois o Real Madrid deve ter vencido, né? Ou na prorrogação ou nos pênaltis. Aí eu tenho aqui mais 2 vitórias para o Real Madrid e são 2 empates. Ou seja, quando joga na casa do Barça, o Real Madrid tem um belíssimo retrospecto. Eu sei que no ano o Barça leva vantagem sobre a equipe do Real Madrid. Mas quando os jogos são no Camp Nou, o Real Madrid tem vantagem. Tá legal ficar esperto com relação a isso. E olhando o histórico aqui, mercado de gols, né? Mais de 1,5 gol, 4 de 5. Sempre jogos bem movimentados com relação a gols. Acho sim que o mais de 1,5 gol pode ser explorado. A gente tem uma odd de 1,30. Acho interessante. E quando eu venho aqui para as odds, a gente tem uma odd de 2,20 para o Barcelona e de 3,20 para o Real Madrid. No ano, o Barça tem vantagem sobre o Real. No histórico, mesmo jogando na casa do Barça, o Real Madrid leva vantagem. É um clássico, um jogo muito equilibrado, tudo pode acontecer. Mas essa odd de 3,20 para o Real Madrid
a gente pode pensar aqui num handicap asiático mais um para o Real Madrid. Até porque, como eu falei no início da análise, é um jogo, se o Real Madrid perder, ele dá adeus aqui para a La Liga, tá certo? Então, assim, é um jogo muito mais importante para o Real Madrid. Eu vou aqui em mais de 1,5 gols com relação ao mercado de gols e também handicap asiático mais um para o Real Madrid, tá legal? 18 horas, Campeonato Carioca, jogo de semifinal, Vasco versus Flamengo, jogo no Maraca. Jogo vai pegar fogo. Primeira partida, 3-2 para o Flamengo. Agora o Vascão tem que correr atrás, né? Time, aqui eu não vou enrolar com vocês, tá? A gente tem aí o segundo jogo de mata-mata, no qual o Vasco está atrás do placar e pega o ofensivo Flamengo. Eu vejo jogo para gols. O Vasco vai precisar sair, o Flamengo não preciso nem dizer, né? É um time que já joga para frente, mesmo não precisando do resultado. Eu vejo aqui um cenário muito forte para gols. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse mais de 1,5 gol. Odd de 1,25, pega essa odd, monta numa dupla, é um caminho, correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,70. Sem dúvida alguma, é um jogo, é um clássico que cartões pode ser bem interessante. Então, mercado de cartões aqui, Vasco e Flamengo, a análise anterior que eu fiz do Barcelona e Real Madrid, também é um jogo bom para cartões, tá legal? São os bilhetinhos ao vivo, de acordo com as oportunidades, a gente opera bastante mercado de gols e escanteios. Não marca bobeira, clica no link que está aqui embaixo e vem fazer parte desse time vencedor. Agora toca no bilhetinho, o bilhetinho sempre montado com muito carinho para vocês, e a composição da dupla de hoje é: vamos buscar a vitória seca do Palmeiras, jogando contra o Ituano, e um handicap asiático mais um para o Real Madrid contra o Barcelona. Se tudo isso der certo, odd de 1,56. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês, desejo aqui boas operações, deixo um forte abraço e, claro, você não esqueceu, né? Deixou o likezão aí? Senta o dedo no like. Muito obrigado, falei pra caramba, várias análises. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Te espero aqui amanhã. Fui!